Bem-vindos para mais um vídeo. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, tratando nas questões 14, 15 e 16 sobre o tema panteísmo. Eu aconselho a todos que estejam assistindo que acompanhem a leitura, e as respostas do livro através de um livro, através do próprio livro, o Livro dos Espíritos, ou através do PDF. Vocês podem baixar o PDF pela internet, está disponível, porque são perguntas grandes, muito geralmente são perguntas grandes, respostas grandes, tem notas de Allan Kardec, e esses textos, por serem grandes, extensos, não dá para colocar aqui no vídeo, E aí ficaria o estudo mais produtivo, sem ninguém perder nenhuma parte. Então, vamos trabalhar hoje essa questão, sobre o panteísmo, e que está nas perguntas 14 a 16, certo? Então, na pergunta 14, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Só para esclarecer, o panteísmo, ele é uma teoria, ele é uma crença de que Deus, na verdade, ele é o conjunto de tudo que existe, Ele engloba, ele seria o próprio universo e a natureza, Ele é a soma de toda a realidade física, Ele não seria, portanto, o Criador, Ele seria o próprio universo, Essa teoria, de acordo com os espíritos, se assim fosse, se fosse de acordo com essa teoria, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então, como já vimos em vídeos anteriores, Deus, na verdade, ele é a causa primária de todas as coisas, Ele é a inteligência suprema que criou tudo, criou tudo que existe. Criou a matéria e criou o espírito. Então, acontece que, de acordo com essa teoria, que diz que Deus seria a soma de tudo que existe no universo, ele não seria o Criador, ele não seria a causa, ele seria efeito. E isso não é possível, porque aí permaneceríamos com aquela problemática. Se Deus fosse o próprio universo, como surgiu o universo? Quem criou ou como ele surgiu? Essa questão continuaria em aberto. E a teoria, a crença, ela não resolve essa problemática. Então, na verdade, de acordo com a nota de Allan Kardec, que ele traz um pouco mais abaixo, a gente não pode duvidar, da existência de Deus, Criar fantasias, criar ideias para substituir nossa incapacidade, para atender às nossas incapacidades de compreender Deus. Isso seria como entrar num labirinto sem saída, Na verdade, Allan Kardec, ele nos convida, que ele diz que seria mais útil a gente estudar nossas imperfeições, para se livrar delas, ao invés de ficar buscando compreender o insondável, E isso é a pura verdade, não podemos tentar pretender penetrar no que é impenetrável. Nossos sentidos físicos, como já vimos também em vídeos anteriores, são muito limitados. Nossos sentidos físicos só nos permitem compreender a realidade física, Só nos permite compreender o que é material. Não nos permite ver, compreender o que não tem matéria, o que é imaterial. Ainda não temos essa capacidade. Mas o homem, no seu orgulho, ele tenta de todas as formas encontrar um meio de compreender Deus, não admitindo, que ele está muito além das nossas capacidades atuais. Na questão 15, Allan Kardec pergunta assim: que se deve pensar da opinião segundo a qual
todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade. Ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Então aqui, Allan Kardec está trazendo o conceito, né, que falamos agora no início do vídeo, sobre o que é panteísmo, né, que Deus seria, na verdade, tudo, o conjunto de tudo que existe. E aí os espíritos respondem: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Né? Então, aqui nessa questão, é interessante porque podemos fazer uma analogia com essa resposta, trazendo, vamos supor, né, por exemplo, uma máquina, né, o homem cria uma máquina, cria um equipamento e pretendermos que essa máquina seria parte do próprio homem, né, seria uma parte dele, do seu corpo, né, ou então como um quadro, um quadro que um pintor pinta, né, ser parte do próprio pintor, né, fazer parte dele mesmo. E isso é inconcebível, né? O quadro não é o pintor, assim como a máquina não é o homem. Mas querer que Deus seja a soma, seja o conjunto de tudo que existe de material no universo, seria como aceitarmos, né, essas mesmas ideias. De que se o homem cria uma máquina, se ele cria um equipamento, isso que ele cria faz parte dele mesmo. Assim como se um pintor pinta um quadro, faz uma escultura, faz uma música, aquilo ali é parte dele mesmo, parte integrante, né? Física, parte dele, como se fosse uma parte do seu corpo, assim como um braço faz parte do corpo. Né? Só que não é... essa ideia, ela não faz sentido, né? Porque ela confunde o Criador com a criatura. Deus é o Criador, Ele criou e se revela através das suas obras. Mas nós não queremos ser criaturas, não queremos ser a obra de Deus. Queremos ser o próprio Deus, uma parte, um pedaço dele. Né? Na questão 16, Allan Kardec pergunta: pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo o vazio, ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio. Então, aqui Allan Kardec está dizendo o seguinte: olha, a justificativa, né, os argumentos dos que acreditam nessa ideia do panteísmo, é de que os atributos de Deus estão de acordo com ela, com essa ideia, né, com essa crença. Porque aí Deus seria infinito, né, está por toda parte, né, seria onipresente. Então aqui eles dizem que os atributos de Deus, né, responderiam, né, explicariam, que provaria que essa doutrina, que essa crença estaria correta. Só que os espíritos respondem assim. Quando Allan Kardec pergunta no final, né, que se pode opor a esse raciocínio? Quer dizer, como é que a gente pode refutar essa ideia, né, esses argumentos? Então, os espíritos respondem: a razão, né, é a razão que nos leva a se opor a esse raciocínio. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Né? Então, os espíritos estão nos convidando, né, a refletir, a usar a razão, para ver que essa ideia não faz sentido. E Allan Kardec, na sua nota, né, ele explica justamente que, como já verificamos também, já analisamos nas questões anteriores do livro, Deus não só tem esses atributos, né? Ele tem mais dois atributos que são fundamentais e que são desconsiderados, né? Na verdade, eles se opõem a esses argumentos, que são os atributos de ser Deus imaterial, né, e imutável. Ora, se Deus é a soma de todas as coisas que existem no universo,
Deus é matéria, né? Porque tudo que existe no universo, né, de acordo com essa crença, né, a parte material, tudo que existe no universo é matéria, então, portanto, Deus seria material. Só que, como vimos, o atributo, né, de Deus como ser imaterial é justamente pelo fato de que a matéria ela está sujeita a mudanças, né, a transformações. E Deus sendo material, ele estaria sujeito a essas transformações. Ou seja, não haveria estabilidade em Deus, né? Então ele estaria sujeito às transformações da matéria, estaria sujeito às mesmas necessidades, os mesmos problemas, né? Os mesmos infortúnios que a humanidade. Então não seria Deus. O simples fato de ele ser material já refutaria, né, essa característica. Nós não sabemos quem é Deus, né? Como é Deus. Mas sabemos como ele não pode ser, né? E ele não pode ser material. E Deus seria mutável, né? E um dos atributos de Deus é justamente que ele é imutável. Ele não muda. E é justamente essa imutabilidade que dá a ordem, que dá a estabilidade no universo. E então, com isso, encerramos as questões dessa parte do Livro dos Espíritos. No próximo vídeo, vamos entrar no capítulo 2, que fala dos elementos gerais do universo. Vamos falar sobre o conhecimento do princípio das coisas, sobre espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Aguardo a todos. Até lá!